Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sexto domingo da Páscoa. Eu quero acolher você que está comigo, rezando a liturgia diária, esse grande presente do Concílio Vaticano II. Peça sua oração aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, comente. Eu quero rezar com você. Somos convidados, ao ler a palavra de Deus, pedir a Ele a sua graça santíssima. Que graça você pede a Deus nesse dia? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados ao Teu louvor e ao Teu servir. Hoje rezaremos com o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo de 5 a 8, versículo de 14 a 17. Naqueles dias, Felipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 65, 66. Aclamai ao Senhor Deus da terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai ao Senhor Deus da terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Dai graças a Deus, a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Aclamai ao Senhor Deus da terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. A segunda leitura está no primeiro livro de Pedro, capítulo 3, de 15 a 18. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa constância. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo, pois será melhor sofrer praticando o bem, se essa for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Cristo sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 15 a 21. Naqueles tempos, disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneçam sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e observa-os, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém.
Meu irmão, minha irmã, chegamos na fase conclusiva do tempo pascal. Estamos no 6º domingo. O próximo domingo é o domingo da ascensão de Jesus ao céu. Esse evangelho que hoje que nós proclamamos é o mesmo evangelho da quinta-feira santa. Jesus está se despedindo dos seus amigos. Pois ele diz, não vos preocupeis. Jesus, ao anunciar a sua ida para a casa do Pai, ele diz assim, eu vou para a casa do meu Pai, que é vosso Pai, mas não vos deixarei órfãos. Domingo passado, nós meditávamos, e Jesus dizia a seus discípulos que na casa de Deus tinha muitas moradas. E para os discípulos habitarem na casa de Deus, na casa do Pai do céu, era preciso que aqui na terra eles mesmos se tornassem moradas do Filho. Olha só que sabedoria, né? E Jesus fala, naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. Nessa terra nós precisamos ser morada de Deus, um para com o outro, para Deus nos entregar no céu também essa grande morada. Amar a Jesus é mais do que manifestar um sentimento, é obedecer. O que é, diácono? Obedecer os seus mandamentos. Falou Jesus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha, meu irmão, minha irmã, só depois que eu e você fazemos uma experiência com o Espírito Santo, é que nós entramos na caminhada cotidiana da igreja. Pentecoste vem, eu recebo o Espírito Santo e vai chegar para mim o tempo da esperança. Caminhar mais um ano, mais um dia com Jesus. E hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vai falar de uma pessoa muito conhecida, Felipe, um dos 7 diáconos escolhidos para servir a mesa. Felipe, quando Felipe e os demais amigos dele, os 7, quando eles perderam Estevão, quando ele foi morto, todo apedrejado, todo mundo se espalhou, dispersou, pensou, o medo como é que faz com a gente, né? Então Felipe vai para Samaria, e mesmo naquela dor, naquela dificuldade, perdeu sua terra, perdeu sua pátria, perdeu sua família, Felipe não ficou murmurando, ele guardou o mandamento de Deus, e ali ele vai anunciar a palavra de Deus, que Jesus Cristo está vivo no meio de nós, e com seu anúncio ele consegue curar muitas pessoas, fez muitos portentos de milagre. E quando os apóstolos souberam que Felipe, Pedro e João souberam que a Samaria tinha aceito a palavra, o evangelho, foram até lá para impor-lhe as mãos. Aquele povo tinha apenas sido batizado, mas eles foram impor as mãos sobre ele para que descesse sobre aquela comunidade do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, nós somos convidados também a abençoar o nosso cônjuge, abençoar os nossos pais, abençoar as nossas famílias, nossos amigos. Levante suas mãos. Esse sacramental é de muito valor. Abençoar uns aos outros. A igreja, ela nos ensina a dizer todos os dias: vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, do meio do seu coração. É o que fala hoje o Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Glorifiquemos a Deus. Pedro hoje, na primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer, vai fazer para mim e para você um convite. Ô diácono, que convite é esse? Santificai em vossos corações Jesus Cristo. Jesus, ele mora dentro de nós, dentro de você, dentro de mim. Aí você pergunta assim, ô diácono, e qual é a identidade do
Espírito Santo de Deus. Quem é Ele? O que é que Ele faz? O que eu preciso fazer para estar com Ele? Olha só, se você guardar os mandamentos de Jesus, Ele vai estar com você. Para eu e você não perdermos a comunhão com Deus, Jesus fala que vai mandar para mim e para você o defensor, um Espírito da verdade, aquele que não pactua com a mentira, dará um defensor, um advogado para mim, para você. O mundo não conhece esse defensor, mas você conhece, porque ele mora dentro de você. É Jesus. Lendo esse evangelho, eu lembro há 11 anos, quando meu pai estava aqui nessa terra, um dia que ele partiu, eu estava lá no Hospital do Trauma, naquele corredor invisível, todo mundo passava pela gente, ninguém via a gente. Mandou a gente lá para Santa Rita. E eu clamei àquela médica, pedi a ela, me ajude, meu pai não está bem. E a médica olhava para mim e parecia que eu não era ninguém. Já olhei, seu pai está bem. Aí eu comecei a clamar a Deus, sem vergonha, sem nada. Ela tem minhas mãos para o alto. Senhor, eu te entrego meu pai nas tuas mãos, Senhor, que os médicos não podem ver, o Senhor pode ver. E eu perguntava ao papai depois que eu fiz aquela oração, papai, o que o Senhor queria pedir perdão a Deus? Ele dizia assim, meu filho, o AA me devolveu minha família. O AA me fez ver o homem que eu sou. Eu errei muito com vocês. Se eu pudesse, voltaria atrás. E nós continuamos falando. Ele falou assim, eu fui um mau esposo, eu machuquei muito a sua mãe. Falei muitas coisas que não devia. E ele me contou coisas que só um sacerdote poderia ouvir. Mas eu ouvi, silenciei e rezei. E disse, papai, Deus já sabe de tudo. Vem a tempestade, mas também vem a brisa suave. Ele dizia, meu filho, eu não sabia que você me amava tanto. Eu disse, papai, eu te amo. Aí conversamos de 8 horas da manhã até 6 da noite. 6 horas da noite, ele estava no Hospital de Santa Rita. E eu comecei a dar uma sopa para ele. Papai, você quer a sopa? Eu quero. Aí comecei a dar sopa. Aí quando eu botei uma colherada, depois outra colherzinha, ele prendeu o suspiro. Aí eu gritei. Aí todo mundo correu. Aí eu disse, doutora, a senhora não viu que meu pai não estava bem, a senhora nem veio olhar para ele. Mas Deus já o pegou em seus braços, doutora. A senhora não foi capaz de ajudar ele a fazer esse milagre com ele, mas Deus fez. Levou de volta. É um momento muito difícil. Mas é porque eu tinha certeza que Deus e o Espírito Santo de Deus estava ali, comigo e com ele. É difícil, dói, é doloroso. Mas quando a gente entrega a Deus, a gente reza, Deus age na hora certa. É assim que a gente vai guardando o seu mandamento. Se eu respeito o outro, se eu defendo o outro, se eu estou junto do outro, Deus está comigo. Mesmo que o amado seja tirado de mim, mas nessa noite escura, eu permanecendo no amor, não deixo que esses fatos me atropelem, me dominem. Porque virá sobre mim um defensor maior, o Espírito Santo, o Paráclito, Jesus Cristo. Então peçamos a Deus essa graça de receber sempre nas provações, nas tempestades, nos momentos fáceis e difíceis, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o defensor, para que eu e você continuemos sendo a habitação de Deus em nós. Assim seja. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.